Pega a visão do canal do Guerreiro. Estou fazendo devocionais curtos falando sobre os 4 tipos de temperamento. Hoje é a terceira parte desse estudo, né? São divididos em 4 temperamentos: o sanguíneo, melancólico, colérico e o fleumático. Eu já falei do fleumático e do sanguíneo. Hoje eu vou falar do melancólico, né? Esse estudo surgiu em 460 a 370 a.C., quando Hipócrates, o pai da medicina, em seus estudos ele começou a reparar diferentes partes da psiquiatria com os temperamentos. Então ele começou a elaborar esses estudos, né? E no decorrer dos anos, quando Constantino, em 312 depois de Cristo, instituiu o cristianismo de uma maneira muito forte, isso foi esquecido, esse estudo foi esquecido. E ele foi tomado novamente através e os estudos dele voltou novamente através de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant. Aí foi retomado e, embora a neurociência foi reduzindo os tipos de temperamento, mas eu queria passar para vocês, através da Bíblia Sagrada, esses 4 tipos de temperamento. 4 personagens que manifestam esses temperamentos diferentes. E hoje eu vou falar sobre os melancólicos. O melancólico, ele é um estilo nervoso e excitável, né? Tendendo ao pessimismo, ao rancor e à solidão. Está dentro dele. Pessoas com essas características, elas são analistas, altruístas, extremamente talentosas e perfeccionistas. Somado a isso, também são mais introvertidas, sensíveis, inseguras e com um ar mais pessimista. Os melancólicos, como o próprio nome indica, têm um perfil mais retraído e menos satisfeito. É muito difícil você agradar um melancólico. Isso faz com que vivem um mundo paralelo, né? Sempre focados ou no passado ou no futuro. Tem muita dificuldade de viver o presente e aproveitar o dia a dia, porque fica preso às coisas do passado ou muito preocupado com o futuro. Essas pessoas geralmente apresentam uma alma rica e profunda, fugindo assim da superficialidade, que é tão comum nos dias de hoje. Além disso, são disciplinadas e dão conta de todos os compromissos que assumem, sendo considerados fiéis por todos à sua volta. Atribuem grande importância a tudo que lhe concerne, tudo que lhe cabe. Descobre que em tudo uma razão para a ansiedade. Colocou uma coisa pequenininha, explode uma ansiedade. Vai fazer? Vai fazer, mas diante de muita ansiedade, né? Não fazem promessas com facilidade, porque insistem em cumprir a palavra e pesa-lhes considerar se será ou não possível cumpri-la. Assim, agem assim não devido às considerações de ordem moral, mas ao fato de que o interrelacionamento com os outros preocupa sobremaneira o melancólico, tornando-o cauteloso e desconfiado. É por essa razão que a felicidade muitas vezes lhe foge, muita preocupação. O exemplo bíblico que relata esse tipo de temperamento é Moisés. Moisés era um estilo melancólico, um homem extremamente capacitado, mas também extremamente melancólico. No Antigo Testamento, depois de ser educado no Egito, como está escrito em Atos 22, Atos 7, 22 e 23, está escrito: assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então ele era um homem extremamente capacitado, falava vários idiomas, muito bem instruído, né? Ele ouviu o chamado de Deus e se tornou um dos maiores líderes da história de Israel. Nós vamos ver essa passagem em Êxodo. Eu não vou ler toda ela, porque o devocional é curto, mas se você quiser ler, está em Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, né? Moisés ele estava apacentando, ele já tinha fugido para o deserto, após ter matado um dos soldados de Faraó, defendendo um israelita. Então ele foi passar 40 anos lá no deserto. Então, em Êxodo 3, do versículo 1 ao 6, mostra ele apacentando, descreve ele apacentando as ovelhas do rebanho de Jetro, que era seu sogro, né?
e apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio da sarça. E em todo esse contexto chamou a Moisés, né? Ele falou, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. E Deus se apresentou a Moisés, né? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés se assustou e escondeu o rosto, porque temeu olhar, né? E a partir do versículo 7, Deus explica, de Êxodo 3, 7, Deus explica a missão. Olha, Moisés, é isso, e dá todas as coordenadas para ele, né? Ele era incrivelmente talentoso, irmãos. Recebeu todo o treinamento dos egípcios sem deixar seus princípios religiosos. É importante isso, né? Muitas vezes hoje o que tem acontecido? Jovens vão para uma faculdade, e toda aquela carga que todos nós sabemos que está infiltrado nas faculdades, nas escolas, eles voltam com a mente totalmente transformada. Mas Moisés foi estudar no Egito e manteve os princípios religiosos. Então nós temos que saber que os nossos filhos têm que ser educados em casas com princípios religiosos. Não podemos deixar que as faculdades, as escolas façam isso. Nós, como cristãos, temos que brigar por isso. Só um detalhe. Então, além disso, ele conduziu quase 3 milhões de pessoas. Dá para ter noção? E era melancólico. Um feito e tanto, irmãos. Todavia, ele tinha também um complexo de inferioridade. Com toda essa capacitação, ele tinha um complexo de inferioridade. Nós vimos isso em Atos 4:10, quando Deus deu todo o propósito dele, ele virou e disse, então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem eu fui antes, você viu a preocupação com o passado e futuro? Nem eu fui antes e nem sou depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E relatos bíblicos dizem que Moisés era gago. Mas você acredita no negócio desse? Um homem que conduziu quase 3 milhões de pessoas, extremamente melancólico? Deus faz coisas incríveis. Então, esse estudo dos temperamentos não quer colocar ninguém numa caixinha limitando aquilo que Deus quer fazer. É simplesmente para que você aprenda a identificar a si próprio, porque Deus quer trabalhar em você e depois através de você, conhecendo as pessoas que estão ao seu redor, e para que você também tenha noção, porque não quer dizer que todos essas qualificações e temperamentos sejam isolados. Você pode ter um pouco de cada, mas é importante você saber quem está do teu lado, o que ela é mais propensa, para poder saber lidar com ela. Para finalizar, se você não acredita, pensa na desculpa que Deus deu quando chamou na sarça ardente. Ademais, era uma pessoa abnegada e leal ao Senhor, extremamente leal, e cumpriu o propósito dele no chamado que Deus tinha determinado. Pega a visão do canal do Guerreiro. Eu não sei qual que é o seu temperamento, se é fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo, mas Deus tem uma obra para fazer na tua vida do jeito que você é. Não é o teu jeito que importa aquilo que vai ser feito através da tua vida, mas o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de pegar um barro e formar uma pessoa, como ele fez no Jardim do Éden, e ainda encher do Espírito de Deus. Tenha um bom dia, reflita mais uma vez. Se você quer aprender mais sobre isso, compre o livro Temperamentos Transformados, uma bela leitura para você aprender um pouco mais.